A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui para mais um devocional. Vamos continuar falando aqui de Mateus 5 e hoje nós iremos ler o Mateus capítulo 5, versículo 5. Já peço que você abra sua Bíblia onde você está, se você puder, e vamos meditar na palavra de Deus. Mateus 5, versículo 5 diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nesses últimos devocionais nós estamos falando, meditando nessa palavra aqui do Sermão do Monte, né? Nas bem-aventuranças. E como eu tenho falado em todos os devocionais das Beatitudes, eu vou falar nesse aqui também, que o Sermão do Monte, ele contém a revelação dos princípios divinos da justiça, segundo os quais todos os cristãos devem viver pela fé no Filho de Deus e mediante o poder do Espírito que neles habita. E aqui, para recebermos as bênçãos de Deus, precisamos viver segundo a palavra de Deus e nunca pelos padrões do mundo. E aqui nós vamos ver condições necessárias para recebermos as bênçãos de Deus. E uma dessas condições é mansidão. Vamos falar sobre os mansos. E o nosso comentário aqui diz: os mansos são os humildes e submissos diante de Deus. Então aqui fala de humildade, não é de aparência, sabe? Tem pessoas que confundem muito humildade com aparência, né? Você está com a roupa mais simples, você está com um calçado mais simples, você tem um carro mais simples. Isso não é humildade. A humildade aqui fala de um coração quebrantado, um coração submisso, né, diante do Senhor, para que a vontade dele seja feita. Os mansos acham em Deus o seu refúgio e lhe consagram todo o seu ser. Então os mansos, os humildes, os quebrantados, eles acham, eles têm em Deus o seu refúgio, né? Eles se guardam em Deus, se refugiam em Deus e consagra a Deus todo o seu ser, porque eles confiam nesse Deus inteiramente, sabe? É de uma forma tão verdadeira, tão grande, tão intensa, que eles podem se refugiar em Deus, porque eles sabem que estão seguros em Deus. Os mansos preocupam-se mais com a obra de Deus e o povo de Deus do que com aquilo que lhes possa acontecer pessoalmente. E aqui fala do reino de Deus, né? Para nós vivermos, fazermos parte desse reino, nós precisamos ser mansos, porque a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E para nós alcançarmos as bênçãos de Deus, nós precisamos ser mansos, né? E quando somos mansos, nós nos preocupamos mais com a obra de Deus, com o povo de Deus, do que com aquilo que possa acontecer com a gente, né? A nossa vida já não é mais preciosa, mas a vontade de Deus nas nossas vidas que prevalece. Muito, muito especial essa palavra. E aqui, para finalizar essa parte,
os mansos e não os violentos herdarão por fim a terra. Então, os mansos, aqueles que são humildes, submissos à vontade de Deus, que estão diante de Deus ali, se refugiando nele, confiando nele, sabendo que tudo o que acontece na sua vida, por mais que seja difícil, mas que tem um propósito maior, que sabe que Deus está cuidando, esses herdarão por fim a terra. E aqui fala sobre a eternidade, né? A promessa que Jesus nos deixou de vivermos eternamente com Ele. Vamos ler Salmos 37, 11. Para a gente finalizar, vamos fazer a nossa oração. Salmos 37, 11, que diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, aqui fala que os humildes, né, herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Eu vou deixar esse versículo aqui, Salmos 37, 7, que diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Então, nós devemos perseverar na fé, enquanto esperamos que o Senhor, né, faça justiça. Então, essa palavra é para nós. Descansar no Senhor e esperar nele. Por mais que as coisas ao nosso redor, as circunstâncias, né, sejam ali injustas, mas nós precisamos, né, nos refugiarmos em Deus. Precisamos buscar essa mansidão, essa humildade, essa submissão, essa dependência de Deus. Precisamos confiar inteiramente nesse Deus e consagrar a Ele todo o nosso ser. Que nós possamos estar com o nosso coração voltado para Deus e o nosso coração alinhado ao coração dEle, nossa vontade alinhada à vontade dEle. Esse é o desejo do nosso Deus, de nos santificarmos cada dia mais, para vivermos para a glória dEle. E às vezes a gente pensa tanto no céu, tanto, mas a gente não entende que nós podemos viver uma vida plena, como diz aqui, se deleitarão na abundância de paz. Essa paz que está em Jesus, que está em nós, que é Jesus. Essa paz que, mesmo em meio às tribulações, a gente pode descansar. Essa paz, nós podemos viver uma vida de paz aqui nesse mundo, porque foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio apenas para nos levar com Ele, mas Ele quer que tenhamos uma vida de paz, uma vida plena, uma vida maravilhosa nesse mundo. E quando nós estamos fazendo a Sua vontade, nós conseguimos descansar em Deus. É maravilhosa essa palavra. Então, é essa palavra que nós vamos meditar e aplicar nas nossas vidas. Que em momentos de guerra, em momentos de aflição ao nosso redor, nós possamos ter a total confiança nesse Deus, a ponto de podermos descansar nele, nos refugiar nele, sabendo que é Ele que domina o nosso ser, é Ele que sabe o que é melhor para nós.
e que vale a pena nós abrirmos mão do que for necessário para estarmos no centro da vontade de Deus. Amém? Então descansa no Senhor. Se refugia nele e consagra toda a sua vida a Ele. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, nós te glorificamos por essa palavra e pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, para que possamos ser mansos e humildes e submissos diante do Senhor. Porque além de vivermos uma vida plena de paz nessa terra, nós viveremos eternamente com o Senhor. Um lugar que não haverá mais guerra, choro, dor, mas será um lugar de paz eterna contigo. Muito obrigada, Senhor, por estar conosco. Muito obrigada por falar conosco. Nós não merecemos, Pai, mas o Senhor ainda fala conosco. E o Senhor ainda acredita que nós possamos abrir o nosso entendimento e mudar. Enxergarmos, Pai, essa vida de uma maneira diferente, sabendo que o Senhor é suficiente para nós. E que se estivermos no Senhor, nós viveremos em paz. Obrigada por cada um, Senhor, que está aqui comigo nesse vídeo, Pai. Eu peço que o Senhor entre, Pai, na casa de cada um. Eu peço que o Senhor traga paz, Senhor. Aqueles que estão em guerra. Que o Senhor traga, meu Pai, alívio àqueles que estão sofrendo. Que o Senhor traga, Pai, seja suficiente porque Tu és. Que essas pessoas venham enxergar, Senhor, que em Ti nós somos mais do que vencedores. Abençoa cada um de nós. Abençoa a casa, a vida e a família de cada um. Entregamos todos os pedidos nas Tuas mãos. Que a Tua vontade prevaleça, Senhor. Que o Teu nome seja engrandecido em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Fica com Deus.